Acordar, se arrumar e ir trabalhar 6 vezes por semana. Essa é a vida de milhões de cidadãos no Brasil. De mães e pais que não veem os próprios filhos e filhas crescerem, de maridos e esposas que mal se encontram em casa, de pessoas que esperam dia após dia pelo descanso, só que o descanso nunca chega, não dá tempo. Mal se deita a cabeça no travesseiro, já é hora de levantar e começar tudo de novo. E a nossa relação com o trabalho, por vezes, rendeu incríveis roteiros de cinema. De filmes como O Preço da Manhã, onde as horas trabalhadas geram horas de vida como pagamento, ao clássico da animação Cinderela, que conta a história de uma jovem forçada ao trabalho escravo. Em todos esses filmes, uma coisa fica óbvia: ninguém escolheu estar naquela situação. E se Cinderela não fosse obrigada a trabalhar muda, provavelmente ela diria o mesmo. Eu sou a Vicky. Eu sou o Vitor Krigor. E no programa de hoje a gente vai falar sobre vida além do trabalho, pode ser? Pode ser. Oi, gente, tá começando Pode Ser e hoje a gente vai falar sobre vida além do trabalho, um tema muito importante. Mas antes de qualquer coisa, eu quero apresentar o Vitor, que tá aqui comigo hoje, que vai me ajudar a conduzir o Pode Ser. E, gente, o Vitor, talvez vocês nunca viram, né, ele por aqui. Mas talvez... já ouviram, certeza. Com certeza, né, já viram fotinha dele. Geralmente quando a gente fala assim, e o nosso produtor, o Vitor, aqui está ele. Sou eu. De carne e osso. Pela primeira vez, né? Pela primeira vez, seja bem-vindo, Vitor. Quase 7 anos de Pode Ser. Muito tempo, né? Desde 1960 nós estamos aqui. Vitor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigada por estar aqui comigo. Hoje o Samu tá fazendo outro trabalho, então o Vitor veio aqui ajudar a gente. É uma experiência nova, mas nem tanto, né? Tô sempre aqui, só que do outro lado. Exatamente, né? Do lado de lá das câmeras. Mas vai ser delicioso. Vai ser muito bom e é um tema muito importante que a gente vai falar hoje, né, Vitor? Vida além do trabalho. Exatamente. Tá polêmico, né? Exatamente. Ano passado a gente viu esse tema ganhar muita força, né? Com o movimento que começou nas redes sociais e ganhou força mesmo, saiu, né, do online, foi para as ruas, foi para, né, para o Congresso. Foi pauta de eleição. Exatamente. E a gente vai discutir sobre isso agora. Mas antes, Vitor, vamos comentar algumas coisas, né, que a gente estava até discutindo antes do programa começar e que a gente trouxe aqui na nossa introdução, né, 2 clássicos da cultura pop. Você citou um filme, né, e também citou uma animação, uma história. Queria que você comentasse um pouquinho disso. Cara, O Preço da Manhã é um filme sensacional, né? A versão original dele chama In Time, com Justin Timberlake, a Olivia Wilde e outras personalidades de Hollywood. E é incrível porque são pessoas que têm um limite de idade, né? Eles morrem aos 25 anos e, na verdade, quem pode envelhecer para controlar o mundo, né, que já está escasso de recursos, são pessoas que têm dinheiro. E o que é o dinheiro? O dinheiro é o tempo da vida deles. Então, as pessoas que têm menos dinheiro precisam trabalhar de maneira assim louca para conseguir ter um pouquinho mais de tempo de vida também, né? Então, quanto mais você trabalha, mais você vive, mas daí fica essa questão, né, que eu acho que é a mesma do VAT, vida além do trabalho. Não existe espaço para viver, só para trabalhar. E a Cinderela é o clássico que todo mundo já conhece, né? A coitada lá que fica sem o pai e acaba sendo maltratada pela madrasta e pelas irmãs e acaba virando praticamente uma escrava, né? Obrigada a trabalhar de todos os modos e ainda trabalhar em silêncio, é o que a madrasta dela pede. Às vezes a gente passa por isso também, né? Nos ambientes de trabalho. Não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Não pode assim. reclamar, né? Não tem pode que reclamar. aceitar tudo, porque se você não quiser fazer, tem quem queira, né? Tem quem queira. Sempre assim, sempre essa ameaça. E o filme que você citou, Vitor, por mais que a gente, né, não tenha, por exemplo, né, diretamente os números aqui, né, o dinheiro literalmente ligado à nossa vida, né, é uma crítica muito, muito direta à sociedade em que a gente vive, né? Porque se a gente não tiver dinheiro, a gente também não consegue fazer nada, né? É com dinheiro que a gente compra alimento, é com dinheiro que a gente tem moradia, a gente precisa de dinheiro para fazer tudo. Então, é bem uma crítica direta mesmo essa distribuição do dinheiro e do trabalho, né? Sim, e o mais louco de tudo é que
a gente tá falando dessa questão do dinheiro não poder fazer nada, logo no começo do filme, é um spoilerzinho, gente, mas é um filme antigo, então perdoe. A mãe do Justin Timberlake passa por uma situação horrível, assim, porque ela cede, eles podem trocar dinheiro, né? Passar dinheiro um pro outro ao encostar o braço um com o outro, assim, também. E a mãe do Justin Timberlake, do personagem, né, que ele interpreta, acaba passando um pouquinho de tempo de vida dela, de dinheiro, para que ele possa ir trabalhar e fazer mais dinheiro. Porque os dois estavam com um pouquinho de dinheiro, né? Os dois estavam com pouco dinheiro. E aí eles combinam que quando ele recebesse, no final do dia, ele buscaria ela no ônibus, né? Para que eles pudessem fazer novamente essa troca de dinheiro e seguir. Viver ali mais um dia, né? Só que ela chega no ônibus e o que acontece, Tamires? O que acontece? A passagem do ônibus aumenta e ela não tem dinheiro para pagar a passagem. Se ela pagar a passagem, ela morre. Ela morre ali, antes de passar a catraca. Então ela decide sair correndo em busca. O personagem de Justin Timberlake está lá no ponto de ônibus à espera dela, percebe que tem alguma coisa errada quando o ônibus passa. Ai, meu Deus. E ele sai correndo. E infelizmente acontece uma cena trágica, porque próximo deles se encontrarem para encostar o braço, o tempo de vida dela acaba. E acho que para quem gosta de ficção científica, é um filme bem legal, tem uma crítica bem bacana. E bem atual, inclusive. Extremamente atual. Então, pra gente entrar aqui no nosso tema, né, Vitor? Vamos lá. Vamos falar aqui do VAT, então, que foi um movimento que ganhou muita força no ano passado aqui no Brasil. Vou pegar minha colinha aqui. E o VAT, ele é isso, né? Vida além do trabalho. E a gente vai ler aqui um documento, que foi um documento que se espalhou, uma petição, na verdade, né? Um abaixo-assinado, que foi feito então pelo Rick Azevedo, né? Ele fez esse pedido, né? E fez esse abaixo-assinado para mandar então para o Congresso. E a gente justificar, né? E justificar exatamente vocês vão saber aqui, provavelmente, né? Se vocês acompanharam as notícias do ano passado, vocês já sabem do que a gente vai falar, mas a gente vai ler aqui os dois primeiros parágrafos, para a gente contextualizar a nossa conversa. Então, o título, né? Por um Brasil que vai além do trabalho. Para a excelentíssima Casa Legislativa, Congresso Nacional Brasileiro. Nós, cidadãos e cidadãs preocupadas com as condições de trabalho no Brasil, vimos por meio deste abaixo-assinado expressar nossa profunda inquietação em relação à atual situação dos trabalhadores brasileiros e solicitar uma revisão na consolidação das leis do trabalho, que é a CLT, com o objetivo de proporcionar uma vida além do trabalho, como preconizado pelo movimento VAT. É incrível. Daí ele segue ainda falando um pouquinho sobre essa carga horária, né? Que é o que levou eles a fazer essa carta de justificativa pedindo a redução da jornada. A carga horária abusiva imposta por escala de trabalho afeta negativamente a qualidade da vida dos empregados, comprometendo sua saúde, bem-estar e relação dos familiares. E isso é a força motriz da justificativa, né? Ter menos tempo de trabalho e mais tempo para as atividades individuais, né? De lazer, de saúde, de relação. Perfeito, e a gente está falando dessa escala 6-1, né? Escala 6x1, na qual a pessoa precisa trabalhar 6 dias direto, né? E só tem um dia de descanso. Isso sem contar, né, as pessoas que saem do trabalho e ainda vai fazer um bico, vai fazer alguma outra coisa nesse dia que resta para complementar a renda, porque geralmente esses trabalhos, muitos trabalhos que são tidos como subempregos, né, que não pagam ou pagam um salário mínimo, às vezes pagam menos do que isso, não são suficientes, né, para uma pessoa viver, para pagar todas as contas, pagar aluguel, comer, né? Eu acho interessante, antes da gente seguir aqui lendo mais um pouquinho, eles falam dessa questão da relação e você colocou isso muito bem feito na cabeça, né, quando você fala sobre mães e pais que não veem os filhos crescerem. A minha mãe, por exemplo, ela foi dona de um buffet de festas infantis, mas antes de ela ser dona do buffet, ela também trabalhou para outros buffets. Então, dia de semana, eu e meu irmão, praticamente a gente não via minha mãe.
porque ela fazia as coisas que tinha que fazer em casa, colocava tudo ali em ordem, e quando a gente chegava da escola, logo ela já estava indo pro ambiente de trabalho. E é festa, né, gente? A galera vai trabalhar até tarde, assim. Então, ao longo da semana tá fazendo arranjo de flor, tá fazendo salgadinho, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, e chegava aos finais de semana, tudo aquilo que ela preparou é hora de executar. E aí a gente ia para onde? Ia para casa de familiares, né? De avô, de avó. Então, de fato é isso. Hoje a gente tem essa consciência. Eu fico pensando, poxa, minha mãe não conseguiu ver a gente crescendo. Muito da nossa educação, que foi muito bem dada pelos nossos avós, foi dada por eles. Mas será que não bate aquele sentimento, né? De tipo, eu queria ter participado, eu queria ter ensinado assim. Que bom que deu tudo certo, né? Mas deve bater uma frustração, né? O pai e a mãe sempre quer participar disso, né? Exatamente, a gente vê muito essa terceirização, né, da educação dos filhos, né, os pais não conseguem estar ali presentes acompanhando. E a gente vai precisar chamar o intervalo, mas a gente volta daqui a pouquinho para continuar esse assunto. De volta ao Como Pode Ser, hoje a gente está falando do movimento VAT, né, Vida Além do Trabalho, falando da importância de ter momento de descanso também, né, da vida ser mais do que só o tempo que a gente passa no trabalho. E a gente estava falando então, né, do documento que ganhou grande repercussão no ano passado, do movimento VAT, pedindo então que a escala 6x1 seja aniquilada. Seja aniquilada, ótima palavra, Vitor. Seja proibida. E que então, o documento, ele fala muito, né, da escala 4x3. Isso. A gente sabe que seria muito difícil passar da 6x1 para 4x3, mas só da gente, se com todo esse movimento, né, a gente conseguir fazer com que aconteça a escala 6x2, já vai ser uma conquista para 5x2, exatamente, perdão. Já vai ser uma mudança muito significativa, né? A gente vai entrar nessas questões de funções que talvez não conseguiriam se adequar a essa escala, mas tem funções que dão, né? Então eu acho que o documento é super válido para, se não for algo de imediato, que pelo menos a gente comece a testar, né? Ver quais são os resultados. Um teste não mata, né? Exatamente. É bom porque as conversas, as discussões começaram, né? Para que isso aconteça, para que a escala 5x2 aconteça, 4x3 aconteça, a gente precisa se movimentar, né? E isso pelo menos já começou. Você já trabalhou a escala 6x1, Tamires? Nossa, eu lembro de um trabalho que eu tive que eu trabalhava o mês inteiro direto, às vezes. Full time. Full time, e não era legal. Não é legal. Péssimo. Vamos falar um pouquinho pra galera como que funciona a escala 6x1 e quais lá. São as profissões, os ambientes de trabalho que talvez não consigam se adequar a essa norma? Perfeito. Vamos lá, então. A escala 6x1 ela é utilizada em vários segmentos do mercado de trabalho, né? E alguns dos exemplos de ambientes que são imprescindíveis para funcionamento são o comércio, restaurantes, supermercados, telemarketing, farmácia, hotéis e hospitais. O telemarketing eu acho que daqui a pouco já pode cair fora dessa lista, hein? É verdade. Daqui a pouco já vai ser tudo digitalizado, robô, inteligência artificial. Né? E na escala 6x1, Tamires, os colaboradores têm direito a um dia de folga após 6 dias consecutivos de trabalho. O dia de folga pode coincidir com domingos e feriados, dependendo da programação da empresa. E a legislação brasileira prevê que a cada 7 semanas, pelo menos uma folga semanal deve coincidir com um domingo. Acho que a gente já precisa dar uma atualizada, né, nisso aí. A cada 7 semanas, né? Então, semanas, 2 são quase meses 2 meses. E geralmente, pelo menos o que eu vejo de pessoas próximas a mim, aqui a gente tem, né, o dia de folga pode coincidir com domingos e feriados, mas quase nunca são nos finais de semana, né, e nos feriados. Geralmente é ali numa segunda, numa terça-feira. A gente tem aqui uma informação
de países nórdicos, só pra gente citar aqui um pouquinho, né? Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, os países que ficam nessa região, que seriam então algumas referências, né, de legislações trabalhistas que já estão mais avançadas, né, que valorizam muito o bem-estar para além de apenas resultado. E na verdade o que eles vêm notando é que valorizar o bem-estar, né, dar atenção para o bem-estar acaba sendo positivo também para a produtividade, para os resultados das empresas. Então, o funcionário ter ali um dia a mais de folga, trabalhar menos horas, não é algo que prejudica a empresa, na verdade é algo que até beneficia, porque daí nesses dias em que os trabalhadores eles estão na empresa, eles estão mais relaxados, eles estão mais tranquilos, estão com a cabeça descansada, então são mais produtivos também. Bom, então citando aqui a Noruega, por exemplo, ela exige pelo menos 35 horas consecutivas de descanso semanal, o que inviabiliza a prática da escala 6x1, então já é aí uma medida protetiva, né, para o trabalhador. A gente vai ter também uma outra informação aqui da Suécia e da Dinamarca. Eles estão entre os países mais produtivos do mundo, mostrando que jornadas mais curtas não são apenas viáveis, mas também estratégicas. Então, que foi mais ou menos aquilo que eu falei, né? A Islândia aqui, né, se destacou ao conduzir experimentos entre 2015 e 2019 que reduziram a semana de trabalho para 4 dias sem redução salarial. Os resultados foram claros. Os trabalhadores relatam menos estresse, mais bem-estar, enquanto as empresas mantiveram ou até aumentaram a produtividade. Já na Nova Zelândia, iniciativas similares têm sido adotadas voluntariamente por empresas. Os resultados reforçam a tese de que trabalhadores mais descansados cometem menos erros, engajam-se mais e são mais eficientes. Então aqui umas informações, né, nesses países que estão dando esse passo à frente, né, de ter jornadas menores de trabalho, tem bons resultados, e essas informações são de um texto da revista Exame. Se vocês quiserem procurar, né, tá no site, e o nome desse texto, O Fim da Escala 6x1 no Brasil, veja em quais países ela já é ilegal. Esse é o título completo. Maravilha. E aí é bom observar que esses países que a gente citou são países desenvolvidos, né? Não é algo que a gente pode ignorar. E aí, em contrapartida, a gente tem outros países que são considerados emergentes, como China, México, Brasil, alguns da América do Sul, que tem até carga maior do que a do Brasil. A gente tem o quê? Trabalhadores ainda nessa escala. Nenhum deles mudaram. O único que tem algumas legislações um pouquinho mais progressistas é o Uruguai. E eu acho que aí fica nítido o contraponto, né? Esses países estão falando de saúde mental, que é um assunto super do momento, essa preocupação com o bem-estar, né, das pessoas. E enquanto a gente tem resultados opostos, que são negativos, pessoas tendo burnout, tipo em países como o Brasil, a China e o México, que eu acabei de citar. Os Estados Unidos também não é diferente, é um país desenvolvido, mas ali o trabalho acontece tão forte quanto a gente, né? E você até separou um trechinho, né, de uma pesquisadora que fala sobre os efeitos dessa carga, essa jornada de trabalho excessiva, não é isso? É isso mesmo, Vitor. A gente tem aqui essa informação, né, da Luciana Veloso Baruch. Ela é advogada, médica, administradora de empresa que atua como auditora fiscal do trabalho há 17 anos. E ela diz assim: minha experiência como auditora fiscal e médica reforça que o trabalho precisa ser visto como um elemento de realização e não de adoecimento. Eu achei essa frase dela pesada, muito, né? Forte, né? Porque a gente vem vendo o contrário, né? As pessoas tendo burnout, saindo infelizes, né? Depois do dia do trabalho. Exatamente. E ela diz aqui: esse equilíbrio deve ser promovido por políticas públicas e pela conscientização das empresas sobre os riscos de insistir em jornadas desumanas, né? E quando Baruch iniciou as primeiras fiscalizações no Brasil sobre assédio no trabalho e riscos psicossociais, ela viu que longas jornadas e pressões desumanas no ambiente corporativo não eram apenas uma questão de produtividade, mas de saúde pública. E daí ela diz: esses riscos estão diretamente ligados a doenças ocupacionais que poderiam ser evitadas com práticas mais
humanizadas. Então a gente tem aí essas informações que são bem fortes, né? Também está nesse texto da Exame que a gente citou. E, Vitor, vou só aqui citar um dado que eu acabei achando também, da National Geographic, um texto desse ano, né? Que se chama O que trabalhar por muitas horas faz com seu corpo. E daí eles trouxeram aqui uma informação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, né? Que fez em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho. Eles divulgaram, essa divulgação que eles fizeram foi no ano de 2021. A gente não tem, eu não achei, pelo menos, atualizações desse dado. E esse texto da National Geographic é desse ano. Então, acho que não deve ter uma pesquisa mais recente. Mas, gente, já no ano de 2021, foi relatado que 745 mil pessoas morreram por derrame cerebral e doenças cardíacas por conta disso, por conta do excesso de trabalho. Muita coisa. É muita coisa. É muita coisa e assustador, né? Você pensar que a pessoa tem um ataque cardíaco por consequências do trabalho não é nada legal, sabe? Exatamente. E daí, geralmente, quando a gente vai falar de saúde, a gente fala, tantas pessoas morreram por conta de problema cardíaco, ou tantas pessoas morreram por conta de derrame. Só que a gente não fala por que essas pessoas morreram dessas coisas, né? O que levaram elas a terem isso, exatamente. Né? E daí, quando a gente associa esse número ao trabalho, a gente é bem preocupante. E daí, a gente vai ter que ir para mais um intervalo, mas fica por aí porque a gente tem mais informação para vocês. Vamos correr. De volta com o nosso Pode Ser, dessa vez eu aqui no lugarzinho do nosso querido Samuel, que semana que vem já tá aqui de volta. Tami, eu achei um texto muito interessante num site que eu gosto muito que chama Aventuras na História. E a informação que ele traz pra gente é incrível, assim, pra você que tá ouvindo e não conhecia esse texto como eu, presta atenção. Sociedade moderna trabalha mais que camponeses medievais, olha só. De acordo com o livro The Overworked American, escrito pela professora de sociologia Juliette Score, ela é da Universidade de Boston, tá? E ela escreveu esse livro em 1987. O norte-americano médio trabalhava cerca de 2.000 horas por ano. Enquanto isso, um camponês adulto na Inglaterra, no século XIII, dedicava por volta de 1.600 horas anuais ao trabalho. Então, assim... 400 horas aí de diferença. 400 horas de diferença, e a gente tem que pensar o seguinte, os camponeses não tinham tecnologia alguma para auxiliar eles no trabalho, entendeu? Era tudo manual, então, assim... Por que não mudou? Por que aumentou, né? A gente se dedicou a produzir mais, com certeza, isso deve ser um dos fatores, mas por que a tecnologia não está ajudando a gente a diminuir a nossa carga horária, né, de trabalho e se dedicar mais a viver mesmo, né? A tecnologia não convertida para qualidade de vida, né? Exato, perfeito. Acho que a gente precisa pensar nessa questão também, né? Às vezes a gente coloca a problemática na mesa, mas a gente tem que pensar em como ajustar isso, né? Como essas tecnologias, todas essas coisas que tem no mundo moderno hoje, pode ajudar a gente a sair um pouquinho do ambiente de trabalho e dar espaço para que outras coisas façam o nosso serviço, né? Ser E hoje, né, muitas pessoas olham e falam, mas se tirar a escala 6x1 vai ser um problema, né? Vai ser um problema econômico, vai ser um problema de mercado, né? Não tem como fazer. Só que, historicamente falando, a gente já viu isso acontecendo várias vezes, né, Vitor? Você até pegou uns dados bem legais aqui. A evolução das leis trabalhistas no Brasil, por exemplo, foi em 1919 que, né, a Organização Internacional do Trabalho limitou a jornada diária de trabalho, né, a 8 horas. Antes, não tinha um limite. As pessoas trabalhavam 12, 14, 16 horas. E é aquilo, foi dito que não ia dar certo. Hoje a gente não trabalha às 8 horas e funciona. A jornada de trabalho de 8 horas diárias foi instituída em 1932 para o comércio e para a indústria. E daí a gente teve a consolidação das leis do trabalho, né, a CLT. Ela foi criada em 1943, reforçando a proteção da jornada de trabalho. A Constituição de 88, né, estabeleceu o limite semanal de 44 horas de trabalho. E a Reforma Trabalhista de 2017 permitiu que convenções e acordos coletivos modificassem a jornada de trabalho. Então, a gente já tem aí, historicamente, muitas coisas que foram mudando ao longo dos tempos, né? Houve uma época em que mulheres não podiam trabalhar. É verdade. Houve uma época em que pessoas eram escravizadas.
leis. Então, que bom que as leis, né, elas evoluem, elas mudam e a gente espera que isso aconteça mesmo. Acho que faz parte da gente, né, querer melhorias, né? Pra gente caminhar pro final, Tami, quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse mais tempo livre, com o que você utilizaria esse tempo? Esse tempo, acho que com certeza seria para descanso. Porque a gente para de trabalhar aqui, mas muitas vezes a gente continua trabalhando fora, né? Faz um freela, enfim, estuda. A gente sempre tem que aprender, né? Estuda uma nova língua, faz uma pós, alguma coisa. Então, eu acho que se eu tivesse um tempinho a mais, eu realmente usaria para descanso. E você, Vitor? Olha, eu acho que eu utilizaria o meu tempo para fazer manutenções de amizade e de relações familiares. Eu adorei. Eu chego no final de semana, eu não quero ver ninguém, porque eu tô exausto. A gente que trabalha com comunicação, a gente se comunica com gente o dia inteiro. E chega o final de semana, quem acaba sofrendo esse esgotamento é a minha família e são os meus amigos, entendeu? Então eu acho que eu utilizaria o tempo livre para fazer mais manutenções das minhas relações. É isso, a gente espera que as leis continuem evoluindo. E só para deixar aqui, a gente ainda tem um tempinho, Vini, uns segundinhos. Vou só deixar então uma indicação para vocês de um filme, que é um anime também, Vitor. Se alguém quiser, que gosta de anime, enfim, quiser assistir, não sei se tem mangá, deve ter também, mas tem um filme na Netflix, um filme japonês que se chama 100 Coisas para Fazer Antes de Virar Zumbi. E qual que é o rolê desse filme, Vitor? O protagonista, ele tá numa situação praticamente análoga à escravidão. Ele trabalha muito, ele vai para casa só para dormir, ele quase não dorme, vai pro trabalho de manhãzinha, volta à noite, assim, ele é extremamente sobrecarregado pelo chefe dele. O chefe dele é totalmente abusivo, trata ele super mal. Então, assim, você vê que ele tá quase colapsando, e daí antes dele colapsar, o que acontece? O mundo entra em colapso. Acontece um apocalipse zumbi. E daí ele tá saindo, assim, ele acorda, tá saindo pra ir trabalhar, mais um dia de trabalho, e daí ele vê o zumbi na rua, ele volta correndo de novo pro apartamento dele, e daí ele vê, meu Deus, um apocalipse zumbi. E daí ele lembra, então, eu acho que hoje eu não vou precisar ir trabalhar. E ele entra em epifania, ele fica extremamente feliz. E isso não é um spoiler. Salvou a vida dele. Exatamente, isso não é um spoiler, são os primeiros segundos, assim, do filme, é a sinopse. E assim, ele fica extremamente feliz de não precisar ir, que teve um apocalipse zumbi, porque ele não vai precisar ir trabalhar, de tanto que o trabalho dele estava matando ele. Então, assim, acontecer um apocalipse zumbi seria um problema, porque, né, seria a extinção da espécie humana, mas ele já estava quase ali entrando em extinção, então pra ele ficou feliz, porque ele ia pelo menos conseguir ficar na casa dele tranquilo. Talvez esteja faltando um apocalipse zumbi pra gente, né? Nossa, já pensou? Espero. Antes que aconteça o apocalipse zumbi e o fim do programa, posso deixar uma dica também? Pode, acho que a gente não pode deixar de citar um filme brasileiro que é assim, é o retrato disso, que é Que Horas Ela Volta, né? Que a gente acompanha a história de uma mãe que larga a filha para cuidar do filho dos patrões dela. Então, assim, em questão do quê? Em questão do trabalho, né? Em questão, ela é doméstica. Então, é um filme sensacional que precisa ser visto e eu acho que ajuda a gente nessa reflexão. Perfeito. O Vitor fechou com chave de ouro. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado demais, viu? Você, Tami. Foi muito bom. A gente vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais, pode ser. Tem mais, com o Samuel e com a Tamis Vick. Aliás, Tami, eu acho que a gente precisa fazer um podcast nós três juntos, né? Porque eu gostei demais de participar. Eu concordo com você, Vitor. Tchau, tchau, gente. Tchau.